Uma menina de 12 anos fugiu de casa no meio da noite, descalça, sozinha, em direção ao palácio do homem que poderia matá-la. Ela sabia disso. E foi assim mesmo. O nome dela era Eulália. O ano era 304 depois de Cristo. O Império Romano perseguia cristãos com fogo e ferro. Ela chegou ao tribunal, olhou nos olhos do juiz e disse uma única palavra. O que uma criança precisa ter dentro do peito para fazer isso? Se gosta de histórias sobre a vida dos santos, deixa o like agora. Isso ajuda o canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Fique até o final. Porque o que aconteceu naquele tribunal e o que saiu do corpo de Eulália no momento em que ela morreu, nenhum livro de história consegue explicar direito. O inverno de 304 depois de Cristo não foi misericordioso com a Espanha. As noites chegavam cedo, carregadas de um frio que fazia as pedras do caminho gemer sob os pés. As oliveiras dobradas pelo vento pareciam rezar. E dentro de uma casa afastada da cidade, uma menina de 12 anos estava deitada, com os olhos abertos no escuro, sem dormir. O nome dela era Eulália. Filha de uma família ilustre de Mérida, ela havia crescido diferente das outras meninas de sua classe. Enquanto as amigas se enfeitavam com tecidos importados e sonhavam com bons casamentos, Eulália passava horas em silêncio. Não era uma criança triste. Era uma criança que já sabia, de alguma forma, que o mundo visível não era tudo que existia. Desde pequena, sua mãe notava algo nela que não conseguia nomear. Um olhar mais antigo do que os anos que tinha. Uma calma que não era indiferença, era presença. Como se Eulália estivesse sempre ouvindo alguma coisa que os outros não conseguiam escutar. Ela amava Deus com a mesma naturalidade com que amava respirar. Quando as notícias chegaram a Mérida, que o imperador Diocleciano havia assinado um édito ordenando a destruição das igrejas, a queima das escrituras sagradas e a prisão dos cristãos que se recusassem a ofertar sacrifícios aos deuses de Roma, o pai de Eulália tomou uma decisão rápida. Empacotar o essencial. Deixar a cidade. Esconder a família numa propriedade no campo, longe dos olhos dos soldados. Era uma decisão sensata. Era o que qualquer pai faria. O que ele não esperava era a reação da filha. Eulália ouviu tudo. Ficou quieta durante o jantar. Ficou quieta durante os dias que se seguiram. Mas por dentro, algo fervia. Não era raiva. Não era medo. Era uma espécie de urgência que ela não conseguia explicar. Como se cada hora passada em silêncio e segurança fosse uma traição silenciosa a alguém que ela amava mais do que a própria vida. Ela pensava nos cristãos de Mérida sendo arrastados pelas ruas. Pensava no juiz que sentenciava pessoas à morte por uma única palavra, cristão. E pensava em Jesus, que também havia sido levado a um tribunal. Que também havia sido sentenciado. Que também havia morrido sem negar quem era. Naquela noite, quando a respiração dos pais finalmente ficou regular no escuro, Eulália se levantou devagar. Não colocou sandálias. Não deixou o bilhete. Abriu a porta com cuidado, sentiu o frio cortar sua pele como uma lâmina, e caminhou para dentro da escuridão. Mérida ficava a horas de caminhada. Ela foi assim mesmo. Mérida acordava devagar naquela manhã. As ruas ainda carregavam o cheiro de fumaça dos dias anteriores, igrejas queimadas, pergaminhos sagrados reduzidos a cinza por ordem imperial. Os soldados patrulhavam com lanças em punho e olhos treinados para identificar qualquer sinal de resistência. A cidade havia aprendido, nos últimos meses, a caminhar com a cabeça baixa. Eulália chegou com os pés em sangue. A viagem havia durado a noite inteira. O campo gelado havia machucado cada centímetro de sua planta descalça. Ela estava exausta, com o cabelo bagunçado pelo vento, o vestido sujo de lama e terra. Qualquer pessoa que a visse naquele estado pensaria: uma criança perdida, uma fugitiva, alguém que precisava de ajuda. Não era isso que Eulália sentia. Ela sentia que havia chegado. Não se dirigiu a nenhuma casa de conhecido. Não procurou água, nem comida, nem descanso. Com passos lentos, mas decididos, caminhou pelo centro da cidade em direção ao palácio do pretor, o representante do poder imperial em Mérida.
o homem responsável pelas sentenças de morte contra os cristãos daquela região. As pessoas na rua olhavam para ela sem entender. Uma criança, sozinha, caminhando em direção ao tribunal como quem vai a uma festa. Quando os guardas na entrada do palácio tentaram barrar a passagem, Eulália simplesmente parou, olhou para eles com aquela calma desconcertante, e disse que havia algo importante a dizer ao juiz. Havia algo na voz dela, ou talvez nos olhos, ou na estranha serenidade daquele rosto de criança, que fez os guardas recuarem por um instante longo demais. Ela entrou. O pretor estava sentado em sua cadeira de magistrado quando aquela figura pequena apareceu diante dele. Homem acostumado ao medo alheio, à súplica dos condenados, ao cheiro de sangue e ao peso das correntes, ele olhou para Eulália com uma mistura de surpresa e irritação. O que uma menina queria naquele lugar? Eulália não hesitou. Com voz clara, surpreendentemente clara para alguém tão jovem e tão cansada, ela disse ao pretor que os deuses de Roma eram falsos, que as perseguições eram uma injustiça, que os cristãos que haviam sido presos e torturados não haviam feito nada de errado, que ela era cristã, que estava ali para que soubesse disso. O salão ficou em silêncio. Os escribas pararam de escrever. Os guardas trocaram olhares. O pretor ficou imóvel por um momento, genuinamente sem saber como reagir diante daquilo. Em anos de função, nunca havia recebido uma confissão assim, voluntária, sem medo, de uma criança. Então ele se recompôs. Tentou ser condescendente. Usou um tom quase paternal, como quem fala com alguém que não entende o que está fazendo. Disse que ela era jovem, que havia cometido um erro ao vir até ali, que ainda havia tempo para resolver aquilo discretamente, que bastava um gesto simples, incensar os deuses, um ato sem importância, e ela poderia voltar para casa, para sua família, para sua vida. Havia um turíbulo aceso sobre uma mesa ao lado. O incenso subia em espiral no ar frio do salão. Eulália olhou para o turíbulo. Depois olhou para o pretor. E então pegou o turíbulo e jogou longe. O incenso se espalhou pelo chão. As brasas se apagaram. O símbolo do culto imperial jazia no mármore frio, inerte. O pretor se levantou. A voz condescendente havia desaparecido. O que aconteceu a seguir não está nos livros de história comuns. Está nos registros do poeta Prudêncio, que viveu poucos anos depois de Eulália e colheu os testemunhos de quem estava presente. Está nos relatos de São Gregório de Tours. Está na memória viva de uma comunidade cristã que não conseguiu, e não quis, esquecer. Os algozes de Roma eram profissionais. Não eram homens movidos por ódio pessoal. Eram funcionários do império, treinados para extrair confissões, quebrar resistências e executar sentenças com eficiência. Haviam visto homens adultos, soldados, filósofos, todos suplicarem, todos cederem, todos encontrarem algum ponto de ruptura onde a dor superava a convicção. Nunca haviam torturado uma criança de 12 anos que sorria. Eulália não sorriu por provocação. Não era desafio. Era aquela mesma presença estranha que havia desconcertado os guardas na entrada, o pretor no salão, uma paz que não combinava com o lugar onde ela estava, com o que estava acontecendo com seu corpo, com nada daquele momento. Os ferros em brasa tocaram sua pele. Ela não gritou de dor. Gritou de outra coisa. Com a voz ainda firme, ainda clara, Eulália levantou o rosto para o teto do calabouço e disse em voz alta, para que todos ouvissem, para que os algozes ouvissem, para que as paredes de pedra guardassem para sempre. Agora, meu Jesus, vejo em meu corpo os traços da vossa sagrada paixão. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores. Um dos algozes parou. Não por ordem. Não por compaixão calculada. Parou porque algo naquela frase, ou na voz que a disse, ou no rosto que a disse, atravessou a armadura profissional que ele havia construído ao longo de anos de serviço ao Império. Ele era pago para não sentir. Naquele momento, sentiu. O que Eulália havia feito, naquelas palavras, era algo que nenhum treinamento de tortura consegue neutralizar. Ela havia transformado a dor em símbolo. Havia olhado para os sinais do sofrimento no próprio corpo e enxergado não humilhação, mas semelhança.
semelhança com aquele que ela amava, semelhança com a paixão de Cristo. Para ela, as marcas não eram derrota. Eram provas de que estava no caminho certo. Os algozes continuaram, porque era isso que faziam. Mas algo havia mudado naquele ambiente fechado, uma estranha inversão de poder que nenhum deles saberia explicar depois. A prisioneira era menor, a mais fraca, a mais vulnerável de todos que estavam naquele espaço. E ainda assim era a única que parecia livre. Quando os ferros não foram suficientes, recorreram ao fogo. As chamas cercaram o corpo de Eulália. E ela não recuou. O historiador Prudêncio descreve que ela teria se inclinado em direção ao fogo, como se não estivesse fugindo das chamas, mas indo ao encontro de algo. Como alguém que reconhece, no calor que destrói, o portal para o que não pode ser destruído. Como quem entende que existe uma vida do outro lado do fogo que nenhum império pode apagar. No meio das chamas, ela entregou o espírito. Não há registro de que disse mais alguma coisa. Não precisava. Tudo já havia sido dito naquela frase. Aquela frase que os algozes não conseguiram queimar, porque palavras pronunciadas com aquela profundidade não habitam o papel. Habitam a memória dos que as ouvem. Habitam o ar. Habitam o tempo. Agora, meu Jesus, vejo em meu corpo os traços da vossa sagrada paixão. Eulália tinha 12 anos. E havia acabado de dar ao mundo uma das mais belas descrições do que significa sofrer por amor. Esse momento te tocou? Comenta aqui embaixo, eu acredito. As mesmas palavras de Eulália. Você vai ver que não está sozinho nessa. O corpo de Eulália foi deixado no chão. Era o que Roma fazia com os condenados, uma última humilhação pública. Não havia sepultura digna para os inimigos do império. O corpo ficava exposto como aviso, como demonstração de poder, como recado para todos os outros que porventura pensassem em resistir. Mas algo aconteceu que nenhum soldado romano havia previsto. Nevou. Em pleno inverno da Espanha, uma nevada silenciosa e densa começou a cair sobre Mérida. E a neve não se comportou como neve comum. Ela cobriu o corpo de Eulália com uma delicadeza quase impossível, como se mãos invisíveis estivessem estendendo um lençol branco sobre ela. Um manto. Uma mortalha de pureza que o império não havia conseguido tirar dela em vida e que a natureza agora lhe devolvia na morte. Os cristãos que viram aquilo ficaram imóveis. Não havia como não ver o símbolo. Branco sobre vermelho. Pureza sobre o sangue do martírio. O céu cobrindo o que os homens haviam deixado exposto. Mas a neve não foi o único sinal. Prudêncio, o poeta que havia entrevistado testemunhas daquele dia, registrou algo que o próprio algoz confirmou depois, algo que o perseguiu pelo resto da vida. No momento exato em que Eulália morreu, no instante em que sua cabeça reclinava entre as chamas, ele viu uma pomba branca saindo de sua boca, subindo. O algoz era um homem treinado para não acreditar em nada que não pudesse segurar com as próprias mãos. Era um funcionário do império mais poderoso que o mundo havia conhecido. E ficou paralisado. Não de admiração, de terror. Porque havia algo naquela imagem que destruía toda a estrutura mental que ele havia construído para fazer o que fazia. Havia algo ali que não cabia no vocabulário de Roma. A alma de Eulália havia partido visível. A tradição cristã reconheceu imediatamente o símbolo. A pomba branca, a mesma que havia descido sobre Jesus no Jordão. O mesmo sinal do Espírito Santo. Como se Deus quisesse dizer, para quem estivesse olhando, que aquela menina havia chegado. Havia chegado. Os soldados fugiram. Não há registro de ordem de retirada. Não há explicação militar para o abandono do posto. Os relatos dizem simplesmente que os carrascos foram embora, atônitos, sem conseguir processar o que haviam presenciado. O corpo de Eulália ficou sozinho, coberto de neve, em paz. Foi assim que os cristãos de Mérida o encontraram. Eles o recolheram com mãos trêmulas e o sepultaram com toda a dignidade que podiam oferecer naqueles tempos de perseguição. Não era muito. Era tudo o que tinham. E era, curiosamente, mais do que o império havia conseguido lhe dar em vida. Os anos passaram. A perseguição de Diocleciano, que havia parecido o fim do cristianismo, não foi o fim.
Foi o último esforço desesperado de um mundo que já estava mudando. Em 313, menos de uma década após a morte de Eulália, o imperador Constantino assinou o Edito de Milão, concedendo liberdade religiosa aos cristãos de todo o império. A igreja ressurgiu das cinzas. E uma das primeiras coisas que os cristãos de Mérida fizeram, quando finalmente puderam agir livremente, foi construir uma basílica sobre o lugar onde Eulália havia sido enterrada. Uma basílica magnífica, erguida no início do século V, não como monumento à tragédia, mas como celebração de uma vitória que o império havia tentado impedir e não conseguido. No adro daquela basílica, São Gregório de Tours registrou um prodígio que se repetia todo ano, sem falha. 3 árvores, no dia da festa de Santa Eulália, floresciam cobertas de flores aromáticas, mesmo no coração do inverno, quando nenhuma flor deveria existir. E as flores, aplicadas aos enfermos, curavam. A natureza, que havia coberto seu corpo com neve, agora celebrava seu nome com flores. Como se a terra soubesse o que os homens às vezes esquecem, que o amor verdadeiro não se apaga com fogo, que a fé genuína não pode ser enterrada, que uma criança descalça, caminhando sozinha numa madrugada gelada, pode mudar o que toda uma civilização julgava imutável. Eulália havia plantado uma semente naquela noite de fuga, e o mundo ainda colhia os frutos. 17 séculos se passaram, e o nome de Eulália ainda está nas ruas. Não como lembrança arqueológica, não como curiosidade histórica que os estudiosos consultam em arquivos empoeirados. O nome de Eulália está gravado em pedra nas calçadas de Barcelona. Está bordado nas bandeiras das procissões de Mérida. Está nos lábios de mães que batizam filhas com aquele nome sem saber, muitas vezes, o peso que ele carrega. Barcelona, uma das cidades mais visitadas do mundo, com sua arquitetura deslumbrante e sua vida cultural vibrante, tem no coração de sua catedral gótica uma cripta. Dentro dessa cripta, um sarcófago de mármore branco guarda o que a tradição identifica como os restos mortais de Eulália. Turistas de todo o mundo passam por ali todos os dias. Alguns param. Alguns se ajoelham. Alguns simplesmente olham, sem entender completamente o que estão vendo, mas sentindo que estão diante de algo que sobreviveu a coisas que eles jamais conseguiriam sobreviver. Em 12 de fevereiro, Barcelona para. Não completamente, a cidade é grande demais para isso, mas para o suficiente. Procissões atravessam o bairro gótico com imagens da santa, bonecos gigantes nas ruas, danças tradicionais, músicas que têm séculos de idade. É uma festa que mistura o sagrado e o popular com a naturalidade que só a devoção genuína consegue produzir. Uma festa que não foi inventada por nenhum departamento de turismo, que nasceu espontaneamente de uma comunidade que nunca esqueceu o que aquela menina havia feito por eles. E no interior do Brasil, na Diocese de Limeira, em São Paulo, uma comunidade paroquial criada em 2018 leva seu nome. Pessoas que nunca estiveram na Espanha, que nunca viram as ruas de Barcelona nem a Catedral de Mérida, rezam a Santa Eulália. Invocam sua intercessão. Contam sua história para os filhos. Como isso acontece? Como o testemunho de uma criança de 12 anos, morta numa cidade provincial do Império Romano, atravessa 17 séculos, 2 oceanos, e ainda tem o poder de mover corações? A resposta não está nos livros de marketing nem nas teorias de comunicação. Está numa palavra grega. O nome Eulália significa belo discurso, a eloquente, a que fala bem. E há uma ironia profunda nisso, porque Eulália não fez discursos. Não escreveu tratados. Não fundou ordens religiosas. Não teve tempo de construir nada que o mundo costuma chamar de legado. Ela disse uma única palavra diante do juiz. Eu acredito. 2 sílabas. Em grego, talvez menos. Mas pronunciadas com uma inteireza tão absoluta, com o corpo inteiro, com os pés sangrentos da viagem, com os olhos abertos na madrugada gelada, com a decisão de uma alma que havia escolhido antes mesmo de chegar ao tribunal, que essas 2 sílabas continuam ecoando. Continuam ecoando porque o mundo que Eulália enfrentou não desapareceu. Mudou de forma. Trocou as togas pelas roupas do século XXI. Substituiu os éditos imperiais por outras pressões, mais sutis, mais sofisticadas, mas igualmente eficazes em exigir que as pessoas incensem os deuses do momento.
Os deuses do sucesso, da aprovação social, do silêncio conveniente, do não se comprometer, do não se expor, do não acreditar em nada com intensidade suficiente para que custe algo. Eulália não incensou nenhum deles. E pagou o preço. E mesmo assim, ou talvez por isso, seu nome permanece. Enquanto os nomes dos pretores que a condenaram foram engolidos pelo tempo, o nome da menina descalça que caminhou sozinha numa madrugada de inverno para dizer a verdade ainda está nas ruas, nas igrejas, nos corações de pessoas que nunca conheceram mas que reconhecem, em sua história, algo que precisavam ouvir. A tradição diz que o nome significa belo discurso. Mas o discurso mais belo de Eulália não foi o que ela disse. Foi o que ela fez. Levantou-se no escuro. Caminhou. Chegou. E disse: "Eu acredito." Existe uma pergunta que essa história deixa no ar. Não é uma pergunta sobre o século IV. Não é uma pergunta sobre o Império Romano ou sobre as perseguições de Diocleciano. É uma pergunta sobre agora. Sobre hoje. Sobre você que está ouvindo isso. Eulália tinha 12 anos e sabia, com clareza cristalina, em quem acreditava. Sabia o suficiente para levantar no escuro. Para caminhar horas com os pés descalços no frio. Para entrar num tribunal sozinha. Para jogar longe o turíbulo. Para olhar para o fogo e não recuar. Não porque não tinha medo, mas porque tinha algo maior que o medo. Essa é a herança que ela deixou. Não um livro. Não uma teoria. Não uma estrutura institucional. Ela deixou um exemplo nu, sem adornos, sem desculpas, de como é uma fé que realmente habita o interior de uma pessoa. Uma fé que não fica guardada para os domingos. Uma fé que caminha com você na madrugada mais escura, quando ninguém está olhando, quando não há nenhuma garantia de que vai dar certo. Uma fé que diz eu acredito, e paga o que isso custa. Eulália morreu em 304. E ainda está viva em cada pessoa que, diante de sua própria versão do tribunal romano, seja ele uma relação que exige concessões demais, um ambiente que exige silêncio demais, um mundo que exige conformidade demais, encontra dentro de si a coragem de dizer: não. Não vou incensar esse altar. Não vou fingir que acredito no que não acredito. Não vou negar o que sou. A neve cobriu seu corpo naquela noite. As flores floresceram no inverno por séculos. A pomba subiu. E 17 séculos depois, uma voz conta sua história, porque algumas histórias se recusam a morrer. Porque a verdade dita com o corpo inteiro atravessa o tempo de um jeito que nenhuma mentira conveniente consegue fazer. Santa Eulália, a menina de 12 anos que desafiou o Império Romano, que não negou a fé, que não incensou os falsos deuses, que chegou descalça e saiu como pomba. Santa Eulália, rogai por nós. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like. Não como gesto automático, mas como um eu acredito pequeno, do seu jeito, agora. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser uma mensagem sem texto. Às vezes a história fala por si. Se inscreve no canal, porque tem muito mais histórias como essa esperando para ser contadas. E me conta nos comentários, qual santo você quer ouvir na próxima vez. Escreve o nome aqui embaixo. Você escolhe, e a gente produz. Esse canal existe por causa de você e para você. Até a próxima história.